Bem-vindos ao canal Catolicismo em Pauta. Meu nome é Renata Morim e no vídeo de hoje apresentamos a segunda parte da formação doutrinal de Dom Henrique Soares sobre a Santa Missa. Ouçamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. 1 aos Coríntios 11. Capítulo 11, versículo 28. Vou pegar aqui do 26. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comeu o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esses dois versículos têm algumas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, vejam que aqui para São Paulo aparece claro que a celebração da ceia do Senhor é um sacrifício. 1 Coríntios 11, 28. Então, vejam bem, aparece claro aqui que a Eucaristia é sacrifício. Isso é importante a gente ver, porque para os nossos irmãos protestantes, a Eucaristia não é sacrifício. Lutero diz que uma das maiores blasfêmias dos católicos é dizer que a missa é um sacrifício. Porque ele diz, isso é injuriar o sacrifício de Cristo. Cristo, na carta aos Hebreus, está escrito que Cristo se ofereceu uma vez por todas, ephapax em grego, uma vez por todas pelos pecados. Então, Lutero diz, quando os católicos dizem que em cada missa se renova o sacrifício de Cristo, os católicos estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, não foi bastante, e tem que ser renovado. E com isso estão desmentindo a carta aos Hebreus. Mas não é verdade. Lutero não entendeu, Lutero errou e se afastou da fé verdadeira. Vamos entender. Olha aqui que primeiro, para São Paulo, aparece claro que a Eucaristia é sacrifício. Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse anúncio, quer dizer, não é anúncio com a boca. É aquilo que eu expliquei na aula passada. É um zikaron, um memorial. Agora veja. É preciso a gente entender de que modo a missa é um sacrifício. Isso aqui é que é importante. Primeiro, não é um sacrifício cruento. Vocês pensarem que na missa Jesus está sofrendo novamente, como se fosse um teatro, e quando o padre quebra o pão, Jesus está morrendo, se acabando de dor, e quando o padre mistura o pão no vinho, Jesus ressuscitou, é o corpo e o sangue junto. Nada disso. Nada disso. Imolado já não morre. Morto vive eternamente. Então, primeiro, é o sacrifício real de Cristo, mas não nesse sentido. E não é isso. Segundo, não é uma repetição. O sacrifício de Cristo está lá no passado e a gente fica repetindo porque ele não foi capaz de uma vez só nos salvar. Não, não é nesse sentido. O sacrifício de Cristo, historicamente, foi realizado uma só vez, há 2000 anos atrás, naquela Sexta-feira Santa, e salvou o mundo. Agora prestem bem atenção. O que é que salva o mundo? Não é só a morte de Cristo. Eu já expliquei isso aqui a vocês. Se Jesus tivesse morrido por nós, e se Jesus tivesse ressuscitado, não nos salvaria se ficasse só nisso. E a gente? O que interessa para a gente é que Jesus morto recebeu do Pai o Espírito Santo, que o ressuscitou. E este Espírito Santo
no qual Jesus morreu. Oxente, padre, Jesus morreu no Espírito Santo? Claro, está na carta aos Hebreus. Ele se ofereceu ao Pai num Espírito eterno. É no amor que é o Espírito Santo que Jesus se oferece ao Pai. E o Pai derrama sobre ele no domingo da ressurreição o Espírito Santo. O que Lutero não tinha era isso presente. E o que Jesus ressuscitado nos dá é o seu agora. Eu recebendo o Espírito Santo, no qual Jesus foi morto e ressuscitado, eu mergulho na morte e na ressurreição de Cristo. São Paulo vai dizer: não sabeis, todos vós que fostes batizados em Cristo, é na sua morte que fostes batizados? Fostes batizados num só Espírito. Aquela água é símbolo do Espírito. Eu expliquei isso a vocês na Páscoa do ano passado. Eu peguei capítulo 3 de João, o discurso de Jesus a Nicodemos, e o capítulo 6, o pão da vida, e destrinchei todinho. Então veja, repare só a coisa. Então, aí é que está, é isso que vocês têm que entender. A morte de Cristo é nossa, porque eu tenho o Espírito Santo de Cristo em mim. E quando é que eu recebi? Nos sacramentos. A ressurreição de Cristo é minha, age em mim, porque Cristo ressuscitado me deu o seu Espírito. Agora vamos lá, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Cristo morreu e ressuscitou. Onde é que Cristo está agora? Onde é que Cristo está, minha gente? Está no Pai, está na glória. Muito bem. Só Deus ou Deus e homem? Deus e homem. Como é a humanidade de Jesus? Preste bem atenção, vou perguntar, vocês respondem. Isso você já sabe. Jesus está só ressuscitado, glorioso, ou Jesus está glorioso num estado de imolação? Eu já disse aqui tanto a vocês. Num estado de imolação. Isso, ele está vivo, ressuscitado, mas eternamente imolado, se oferecendo ao Pai. Aquilo que ele sofreu com dor na história, esse Pai, eu me entrego a ti, Pai, eu me dou a ti. Isso, Jesus continua eternamente no céu, mas sem dor. E eu já disse aqui, eu vou mostrar a vocês como o Novo Testamento insiste nisso. Os evangelhos dizem, Jesus ressuscitado vivinho. O que ele trazia no corpo dele? As chagas. Essas chagas não se curam nunca. É como Jesus dizendo eternamente, Pai, veja o que eu sofri pela humanidade. Compreende? A carta aos Hebreus, a gente escutou na Sexta-feira Santa. Jesus entrou no céu com o seu próprio sangue para oferecê-lo ao Pai. Cada trecho do Novo Testamento usa uma imagem diferente. Na carta aos Hebreus é como se Jesus estivesse com o sangue dele. Pai, olha aqui, salva a humanidade. E no Apocalipse, capítulo 5, a imagem que eu mais gosto. Eu vi diante do trono um cordeiro de pé, como que imolado. Então veja, Jesus está eternamente vitorioso, vivo, mas num estado de imolação. Quando o mundo se acabar, quando a história se acabar, e o mundo estiver lá na glória, ainda assim Jesus vai estar assim. Será o preço eterno da nossa salvação. É um amor eterno. São chagas que nunca se fecharão, porque são chagas de amor. Agora, muito bem. Quando nós celebramos o sacrifício da missa, não é o sacrifício do passado que vem para aquele altar. É o sacrifício de Cristo que está... Onde é que está o sacrifício de Cristo hoje? No céu. É no céu que Cristo está imolado. Uma imolação gloriosa. Uma imolação vitoriosa. O Apocalipse todinho é uma adoração ao Cordeiro imolado. Aquele livro, O Banquete do Cordeiro. Pode olhar. Os protestantes, quem já viu esse negócio pagão de incenso na missa? Ô, meu filho, lê o Apocalipse. Quem já viu vela na missa? Ô, meu filho, lê o Apocalipse. E para que essa roupa do padre? Lê o Apocalipse. Por que exatamente isso? Porque na missa
não é o passado que vem para o presente, é o céu que desce. Na missa, o sacrifício do Cordeiro que está no céu, eterno, glorioso, se torna presente sobre o altar. Nós participamos das coisas do céu, nós participamos da vida de Deus. É uma coisa grande. E é uma pena que a nossa liturgia tenha se bagunçado de um jeito que a gente não veja mais isso. A liturgia romana, ela é simples, mas deve ser sóbria e bela. Simples, sóbria e bela. Sagrada. Não se brinca na liturgia. Não se faz coreografia. Não se inventa moda. Não é o padre que faz um teretetê para levantar a galera. Não. Não. É o sacrifício do Cordeiro. Então, em cada Eucaristia, o sacrifício de Cristo, único, irrepetível, santo, perfeito, torna-se presente no altar. Nós participamos das coisas do céu. O céu desce. Para quê? Para nos elevar. Já é dado ao cristão experimentar a vida divina. A gente deveria sair da missa renovado. A gente devia sair da missa dizendo ao povo: eu vi o Cordeiro, eu vi o ressuscitado, eu escutei, eu participei das coisas do céu. A gente sai desse mundo feio, feio pelo pecado, feio por tanta coisa. Vejam, a gente sai desse mundo, mas a gente devia sair da missa bonito, para embelezar o mundo. A quem está desesperado, a gente diz: coragem, há um trono no céu, e nesse trono o Cordeiro, é para lá que nós vamos. A gente deveria dizer para quem está desanimado: força, Cristo ressuscitou. A gente deveria dizer para quem está entregue ao mal, para quem está para morrer: coragem, você vai entrar na liturgia do céu. É isso que é o sacrifício de Cristo. Compreendem? E isso se torna presente pelo Espírito. Por isso, o Padre invoca o vosso Espírito: Pai, derramai o vosso Espírito, para que este pão e este vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Padre diz: eis o Cordeiro de Deus. Repare, a missa está todinha no Apocalipse. Compreendem isso? Então, não é uma repetição no sentido de fazer novamente um replay. Não, o sacrifício de Cristo está lá eterno, um só no céu, e desce em cada altar. Se vocês pegarem o livro de São João Crisóstomo, do século IV, o sacerdócio, ele vai dizer, se nós conseguíssemos ver, viríamos que o altar está cercado de anjos. O que ele quer dizer? Que de repente nós entramos nas coisas do céu. Mas é isso. E para que é que Deus desce assim? Para nos divinizar. Vocês vão ver na minha ordenação, o meu brasão de bispo, ele é isso que eu ensino para vocês a vida todinha. Ele é um Y bem grande e vermelho. Esse Y aqui é a primeira letra da palavra filho, ios em grego. É o filho que se oferece ao Pai. Por que vermelho? No espírito, no sangue derramado, no amor. E para quê? Para divinizar, olha o dourado, toda a criação, a humanidade e toda a criação. E essa flor de lis azul aqui é fácil adivinhar o que é: a Virgem Maria, que participou como modelo do sacrifício de Cristo. O lema é o meu de padre: in Christo pascere, apacentar em Cristo. É isso que eu ensinei para vocês esse tempo todinho. Em qualquer matéria, com qualquer assunto, era para chegar nisso. Dizer que em Cristo a gente tem a vida divina. Que Cristo nos trouxe para essa terra de exílio a vida divina. Então, vejam, para São Paulo, voltando aqui agora, a Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Cada vez que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais, quer dizer, tornais presente, fazeis zicaron da morte do Senhor, até que Ele venha. A igreja tem que celebrar a Eucaristia até que Ele venha. E depois,
depois não precisa mais. Por que não precisa? Acabou a Eucaristia? Não. É que a gente vai entrar numa que não acaba mais nunca. A gente vai entrar na louvação, naquilo que os anjos, que os santos já fazem no céu. É outro erro dos nossos irmãos protestantes. Não quer rezar pro São, tudo dormindo. Mentira, pega o Apocalipse. É anjo, é santo, é querubim, é serafim, o espírito dos justos. O que mais tem no céu é adoração e louvor e canto. Entende? Repare, uma vez um protestante disse: os católicos dizem que os santos estão no céu, quando Estevão morre, vai estar para morrer só ver Jesus ao lado do Pai. Eu digo, é porque ele não tinha chegado no Apocalipse. Quando ele lê o Apocalipse, vai ver que o negócio lá está movimentado. Então reparem, minha gente, olha, nada como a gente aprofundar a Sagrada Escritura. Uma alegria que eu tenho de ler a Sagrada Escritura com vocês é que a gente vê que quanto mais a gente conhece a Escritura, mais a gente tem orgulho e segurança de ser católico. Porque às vezes a gente pensa que Bíblia, quem sabe, é protestante. E a gente morre de medo, que se eles pegarem a gente, acabam. É não. Quando um católico sabe Bíblia, acaba com os protestantes. Entende? Acaba com o protestante. Vejam, o outro versículo, que é muito claro. São Paulo afirma a presença real de Cristo. Olha aqui, versículo 27. Eis porque todo aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então não é uma figura. Não, aquele cálice é o sangue do Senhor. Aquele pão me faz réu do corpo, porque é o corpo. Veja, eu estou aqui insistindo na presença real. A presença real para São Paulo, aquele cálice não é vinho. Quem beber desse cálice indignamente peca, é culpado não do vinho, é culpado do sangue do Senhor, porque aquele cálice é o sangue do Senhor. E quem comer deste pão indignamente é culpado, é réu, não é do pão, é do corpo do Senhor. Então repare, aqui aparece claro, a Eucaristia, ela tem um sentido sacrificial. Para terminar essa parte, a Eucaristia não é primeiramente uma ceia. Vocês vão ouvir muita gente boa dizer isso. E está errado. A Eucaristia não é uma ceia. A Eucaristia é o sacrifício em forma de ceia. Veja bem, o que a Eucaristia é? Sacrifício. Qual a forma desse sacrifício? Uma ceia. Compreendem? Porque quando se diz simplesmente que a Eucaristia é uma ceia, termina se fazendo da missa uma folia. Entende? Uma folia. Porque quando eu falo sacrifício, tem toda a questão do respeito, da sacralidade. Quando eu falo só ceia, tem toda a questão da convivência, da folia. Não. A Eucaristia não é ceia. É sacrifício em forma de ceia. É um banquete sacrificial. Na missa você tem duas direções. A vertical e a horizontal. Mas a principal é a vertical. Querem ver? Podem olhar. Até o por Cristo, a direção da missa é vertical. O prefácio vai começar. Você tem a primeira parte, Deus fala ao seu povo. Repare como é bonito. Terminado isso, a gente entra na oração eucarística, que começa com o Senhor esteja convosco, com o prefácio. Como o livro não tem um prefácio, a oração eucarística tem um prefácio. Agora que eu estou bispo eleito, vocês podem olhar que o coroinha chega, antes de eu dizer o Senhor esteja convosco, ele tira o solidéu. Por quê? Porque vai entrar no santo dos santos. O bispo tira somente em duas ocasiões, diante do Santíssimo Sacramento, quando está falando com o Papa. O significado disso, quando diz o Senhor esteja convosco, vai entrar na oração eucarística. Agora preste atenção, a oração eucarística é dirigida a quem? Ao Pai. A conversa todinha já começa. Na verdade, ó Pai. A gente conversa com o Pai oferecendo quem? O Filho. Na força do... Pronto. Repare como é que termina a oração eucarística. Por Cristo. Repare como Cristo é tudo.
Olha, tudo isso, Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Aí a igreja canta, amém, amém, amém. É o amém mais importante da igreja da terra, é aquele amém. Cantado, Senhor. Não tem um amém mais solene, mais importante, mais sagrado do que aquele amém que a Assembleia canta. Eu, como padre, eu me emociono muitas vezes quando estou aqui elevando Cristo e a Assembleia. O padre não deve cantar. O padre ofereceu. E a Assembleia agora sela. Amém. É a hora de vocês. Entende? A igreja sustenta a oração do padre. A igreja diz, o que ele ofereceu por nós, nós assinamos. Nós dizemos amém. Compreendem? Então essa é a dimensão vertical. Compreendem? É essa parte da missa que o padre tem que ter cuidado de lembrar que ele não está falando com o povo. Ele está falando com o Pai. Aí depois no Pai Nosso ele se volta. Com o povo, mas olha aqui vocês, repare, veja. Eu não acho que você está de costa para ela com raiva dela. É porque vocês estão todinhos voltados para o mesmo ponto. Eu não considero aqui que aqui ninguém está de costa para ninguém. A questão é que todo mundo está voltado para um ponto só. Entende? Então deixa claro que o centro não é o padre. A gente vê coisa triste, que dá vontade de chorar. Quando a gente vê um padre com a maior boa vontade na consagração, vocês já viram dizer assim, olhando para vocês, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu. Mas veja, o padre não está falando para o povo. A oração eucarística é para Deus. O padre ele esqueceu que ele naquela hora não está falando para o povo. Que ele não podia fazer isso. Ele tomou o pão, deu graça. Então ele está contando a Deus. A Eucaristia que era para oferecer a Deus, ele esqueceu e está falando para o povo. Não é isso. Entenda, olha, repare. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas. É a epíclesis, a invocação pedindo que o Espírito de Cristo tome conta do pão e do vinho. Escute só. Aí vai fazer, repare bem, a narração. A quem é que o padre está contando? Ao Pai. O que é que o padre está fazendo? A anamnesis, a recordação. Olha que coisa linda, a igreja, pela boca do padre, está lembrando ao Pai o que Jesus fez por nós. Pai, lembra-te que o teu filho tomou o pão. Lembra que teu filho entregou-se por nós. Lembra-te, Pai, olha como se dissesse, Pai, no céu, olha para o rosto do teu filho. Olha para as chagas de Jesus e tem piedade de nós. É esse o sentido. Repara, logo depois da consagração, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida. A conversa é todinha com o Pai. Todinha. Então, quando o celebrante esquece isso e olha para a comunidade, ele tomou o pão, deu graça, era uma coisa que era que ele está dizendo ao Pai e ele não está sabendo que está conversando com o Pai. É como se eu dissesse assim, ô Luci, mas você lá e olhando para Iracema. Pronto. Tá vendo? É a mesma coisa. Você simplesmente destruiu o eixo da missa. É grave. É muito grave. Entende? Compreenderam isso tudinho? Então, repare a centralidade. É a missa oferecida ao Pai. A gente oferece o Filho no Espírito Eterno. É o que está no Novo Testamento. Feito isso, quando é que termina o sacrifício? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Terminou isso. Terminou a grande oração da igreja. Terminou o sacrifício. E agora? Bom, agora a gente vai comer o cordeiro sacrificado. O horizontal. Aí o padre faz, repare, deixa um pouquinho Deus para olhar para vocês. Aí pronto, aí com o padre volta. Isso, graças a Deus, na minha vida de padre, eu tenho muito claro. Na oração eucarística eu não olho para vocês. Eu não celebro para vocês. Eu celebro com vocês. Eu sou, como sacerdote, eu sou representante de vocês diante de Deus. É pontífice. Eu estou diante de Deus em nome do povo. Repare que coisa.
Tá vendo? E vocês me sustentam com o amém de vocês. Aí é que o concílio pede, que entenderam tudo errado. O concílio diz que cuide-se para que os leigos participem ativamente. Ou seja, que os leigos tragam para a missa seu coração, sua vida. Que naquela hora eles estejam se oferecendo. Aí foi que entenderam. Na missa, cada um faça uma coisa. Um passa com o microfone, outro tropeça no fio, outro espante o cachorro, outro faça comentário. Veja, não é nada disso. Se existe uma comunidade que participa da missa, é essa bendita comunidade do livramento. O silêncio que o povo daqui faz na missa é um silêncio cheio. É um silêncio que fala. Repare, vocês participam, eu sinto, eu não preciso levantar a galera. Vocês participam, o povo do livramento aprendeu a participar da missa. No silêncio, na cabeça baixa, no canto suave. Veja, então é essa participação que a igreja queria. Quer dizer, no momento em que o sacerdote oferece o sacrifício, o povo de Deus se coloca todinho. É uma participação ativa. É a minha vida, é a minha alma, é a minha dor, é a minha fraqueza, é o meu medo, é a minha esperança, é a minha doença, é a minha saúde. Veja. Aí depois o padre faz por Cristo, com Cristo em Cristo. Aí a Assembleia faz amém, cantando. Aí sim, aí agora vem a parte horizontal. O cordeiro oferecido será consumido. O sacrifício é um sacrifício de comunhão. Como era no Antigo Testamento o sacrifício de comunhão? O sacerdote tirava as vísceras do cordeiro, queimava no altar, e as partes, a carne, era dividida entre o sacerdote e o povo. Quer dizer, Deus, o povo e o sacerdote comiam a mesma vítima. A missa também. A missa é holocausto, porque Cristo se ofereceu todo, e é sacrifício de comunhão. Agora sim, o padre olha para vocês e faz: rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Aí depois, Senhor Jesus Cristo. Repare, o padre não tinha falado com Jesus até agora. Aí ele olha: Senhor Jesus Cristo. Veja, agora sim. Senhor, eu não sou digno. Quando São Paulo diz: aquele que come indignamente, é aquele que come sem fazer caso. Comer indignamente é comer sem ter consciência da seriedade. Aquele que come desse pão e bebe desse cálice, sabendo que é pecador, come dignamente. Aliás, a igreja diz todo dia: Senhor, eu não sou digno. Certo, pronto, veja. Que sentido bonito. Tá certo? Então essa é a parte horizontal. Pronto. Então veja, a missa tem essas duas dimensões muito claras. Uma vertical e outra horizontal. E isso aparece aqui. Veja, esses dois versículos, e depois tem mais coisas para a gente ver, mas esses dois versículos, quantas coisas nos disseram? Da oração eucarística. É aquela parte que o padre viria olhar para o céu, por isso que pede que se coloque no centro do altar o crucifixo, virado para o padre. Para quê? Para o padre lembrar que ele não é o dono da bola, para ele ter os olhos fixos em Cristo. Compreenderam isso? Versículo 28. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Veja, eu vou me examinar exatamente para ver que eu não sou digno. Para ver que a minha comunhão é pura misericórdia. Se existe uma coisa bonita, é isso. A igreja nos ensina todo dia a começar a missa com um ato penitencial. A igreja nos ensina na hora de comungar, dizer: Senhor, eu não sou digno. E não é uma coisa falsa. Mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quer dizer, eu comungo pela tua misericórdia. Os que comungam não é porque são dignos. Os que comungam é porque estão lutando contra o pecado. São pecadores reconciliados. Então, cada um se examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Agora vamos prestar atenção.
Olha aqui, essa frase aqui, que às vezes é entender errado. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo é esse? Não. A igreja. Repare, atenção, se fosse o corpo de Cristo, preste atenção, se eu não tenho razão. Atenção, me sigam. Se fosse o corpo de Cristo, Paulo diria, aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue. Porque ele se come e bebe. Eu não bebo o corpo, eu bebo sangue. Mas não, aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. Qual é a briga de São Paulo? É que eles estavam na ceia com divisão, com partidos. Uns chegavam primeiro e comiam tudo. Lembra qual é o contexto? A divisão que graçava na comunidade de Corinto. O que é que São Paulo diz? Vocês adoram, honram o corpo de Cristo no altar e envergonham o corpo de Cristo, que é a igreja. Veja, vocês têm que entender isso. O corpo do Senhor, que é a igreja, e o corpo do Senhor, que é a Eucaristia, são inseparáveis. Por que é que quem está em pecado não pode comungar? Porque quem está em pecado aparta-se do Cristo e da igreja. Então, se eu estou apartado do corpo do Senhor, que é a igreja, eu não posso comungar o corpo do Senhor na Eucaristia. Aquele que divide a igreja, aquele que faz inferno, que faz fofoca, aquele que divide, não pode comungar. Como é que eu divido o corpo de Cristo, que é a igreja, e vou comungar o corpo de Cristo na Eucaristia? É uma mentira. A Eucaristia faz a igreja. Vocês se esqueceram o que a gente leu no capítulo 10. Voltem um pouquinho, capítulo 10, bem rápido. Vale a pena olhar isso. Pronto, exatamente, o capítulo 10. É só voltar um pouquinho, o capítulo 10. Olha o versículo 16. 10:16. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos do único pão. Ou seja, por que é que a gente é corpo de Cristo? Porque se alimenta do corpo de Cristo. Santo Agostinho diz assim: quando vós comeis do alimento deste mundo, aquele alimento que comeis se transforma em parte de vós. É verdade, não é? Eu como lá o feijão é assimilado pelo meu organismo. Mas quando comeis deste pão, vós vos tornais aquilo que comeis. Eu como o corpo de Cristo para ser corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é a igreja. Por que é que um não católico não pode comungar? Porque ele não está em comunhão conosco, não está em comunhão plena com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se ele comungar, é uma mentira. Veja, a Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia faz a igreja. A gente comungando o corpo de Cristo, eu comungo o corpo de Cristo, eu me torno membro de Cristo. Você comunga o corpo de Cristo, você se torna membro de Cristo. Eu e você, que segundo a carne não temos nenhum parentesco, segundo o Espírito de Cristo, somos concorpóreos e consanguíneos. Nós comemos o mesmo corpo e bebemos o mesmo sangue. Nós somos irmãos de verdade. Entende? A Eucaristia cimenta a igreja. A gente comungando o mesmo pão e bebendo o mesmo cálice, cheios do Espírito Santo, a gente diz: o Espírito nos faça um só. Que corpo? A igreja. É isso que São Paulo está dizendo aqui. Diz: Coríntios, vocês comerem o corpo do Senhor, beberem o sangue do Senhor, sem discernirem o corpo, dividindo a igreja, vocês comem e bebem a própria condenação. Vocês adoram o corpo de Cristo no altar e rasgam o corpo de Cristo, que é a igreja. Tá certo?
Por isso a gente tem que antes, o que é que ele diz? Cada um se examine antes de comer deste pão e de beber deste cálice. Vejam as consequências práticas da Eucaristia. Quem oprime o irmão, quem é injusto no pagar o salário, quem rouba o seu irmão, quem trata mal o seu irmão, não pode comungar. Quem divide a igreja, quem se omite em edificar a igreja, não pode comungar. A gente criou uma ideia assim: eu não posso comungar porque eu estou impuro. Não! No cristianismo só há uma impureza: o pecado. O pecado. A impureza é a falta de amor. O pecado. Compreendem? Eu estou impuro, não posso receber Jesus. Não, não é isso. O pecado me afasta, rompe a minha comunhão com Deus e com a igreja. Com Cristo, que é a cabeça, e com a igreja, que é o corpo. Repare quanta coisinha nesses 3 versículos. Toda uma teologia da Eucaristia. Vão juntando as coisas. Eu gosto de citar a frase de São Leão Magno: comei deste pão e não vos dividireis. Bebei deste cálice e não vos separareis. A Eucaristia cimenta a igreja. A gente é um só corpo, não é porque a gente é amigo. A gente não é amigo. Amiga a gente escolhe. A gente é irmão. E irmão é Deus que dá. A gente não se divide, não se separa, porque a gente comeu e bebeu do único Espírito Santo na Eucaristia. É o Espírito de Cristo que a gente recebe na Eucaristia que nos mantém unidos. A igreja não é um clube de gente bacana. A igreja não é um clube de amigos. Se fosse isso, a gente já tinha deixado há muito tempo. Há coisas pequenas. O cardeal Ratzinger, o Papa, quando era cardeal que escreveu a vida dele, ele foi sagrado bispo em Munique. E ele não conhecia ninguém em Munique. Ele foi eleito bispo de Munique e foi ordenado lá. Ele diz: eu não me esqueço nunca quando entrei na catedral. Catedral toda enfeitada, o povo numa alegria, batendo palma para mim. Eu digo: meu Deus, eu não conheço ninguém e ninguém me conhece. E no entanto, em Cristo, nós somos uma família só. Compreendem? Eu tive 2 experiências disso. Uma, quando eu estudava na Itália, eu fui fazer uma missão, porque um colega meu ia se tornar padre, e convidou a gente, ele era italiano, para fazer missão na paróquia dele, no sul da Itália, tá certo? Naquela região do calcanhar da bota da Itália, Apulia, que a gente chama em português de Apulia, Apulia, em italiano é Puglia. Um povo todo diferente. Eu já contei isso aqui uma vez. É Puglia, é todo mundo baixinho, do meu tamanho para baixo. Eu procurei uma pessoa mais alta do que eu e não encontrei. Eu achava tão estranho aquilo na igreja. Tudo baixinho. E as mulheres todinhas de lenço na cabeça, como os ortodoxos. Porque eles foram, né? Se vocês estudarem história, eu sou da Itália, formava a Magna Grécia. Então teve sempre uma influência muito grande oriental. Tanto que o dialeto dele ninguém entende nada. Parece o grego. Eu encontrei lá na Puglia gente que não sabia italiano. Porque hoje todo mundo sabe porque tem televisão. Mas antigamente só sabia o dialeto, cada um da sua região. Então eu encontrei as pessoas mais velhas, entendiam o que eu falava em italiano. Mas elas não conseguiam falar italiano, só falavam o dialeto. Eu não entendia uma palavra. Então, aí tudo baixinho. E eu me lembro, no domingo, assim as coisas que a gente tem, eu dando a comunhão. Eu dizendo: meu Deus, que coisa. Hoje, eu dando essa comunhão aqui, esse povo tão estranho, é o mesmo Cristo que meus pais estão comungando em Maceió. É o mesmo Cristo que a minha igreja de Maceió está comungando. Ou seja, quem participa da Eucaristia não é estrangeiro em canto nenhum. É a mesma ceia. Aí sim, eles e nós somos um só corpo. Compreendem? Outra experiência que eu tive foi agora. Logo depois de ter sido eleito, eu fui a Aracaju no outro dia. Eu não conhecia Dom Lécio não me conhecia. Mas uma coisa que eu achei bonita, um detalhe bestinha. Eu cheguei, quando saltei na casa do bispo, eu tinha ligado Dom Lécio, já cheguei, como é que vai? Aí ele foi me explicando. Aí quando eu cheguei, estava assim de batina,
que cheguei na porta, as freiras que cuidam da casa do bispo estavam na janela, né? Então, o Dom Henrique. Aí quando eu entrei, me abraçaram, eu disse, licença. Não peça licença, que a casa é sua. Aquilo eu achei tão bonito. Repare, eu não dei um tostão para construir aquela casa, nunca tive naquela casa, mas veja, porque o bispo de Roma, que é o centro da unidade da igreja, me fez bispo auxiliar dali, então pronto. A casa é sua, não tem que pedir licença. A gente está aqui para acolher o Senhor. Onde é que isso encontra o eixo, a unidade, a fonte? A Eucaristia. Compreendem? Então vocês vejam o que é aquela encíclica que João Paulo II escreveu. A igreja que nasce da Eucaristia. Eclésia de Eucaristia. Entende? Então é isso que São Paulo está dizendo aqui. Isso tudo não é invenção. A igreja foi desenvolvendo a partir do Novo Testamento. Então vejam a riqueza, a seriedade, a gravidade que é comungar. Por isso, Bento XVI pediu que se estude para que se faça voltar, e eu já falei também isso aqui para vocês, os sacramentos da iniciação, a ordem correta, a ordem original. Batismo, confirmação, Eucaristia. O clímax, o ponto alto da iniciação cristã é a Eucaristia. O menino que está pronto para a Eucaristia tem que antes ter recebido a Cristo. Qual é o sacramento que mais me compromete com Cristo? É a Eucaristia. Qual é o sacramento mais perigoso? Eucaristia, porque toda vez que comeis deste pão, bebeis deste cálice, participais da morte e da ressurreição de Cristo. Veja, tanto é que na Páscoa, se um adulto vai receber os sacramentos, recebe na ordem certa. É batizado, é crismado e depois comunga. Então essa é a ordem original e a correta. Qual é o mais importante? Qual é o sacramento? A Eucaristia, minha gente. O batismo, aí eu lhe respondo com a frase de São Paulo. Não tiro nem coloco. Fomos batizados num só Espírito para formarmos na... Então eu sou batizado para a Eucaristia. O centro é a Eucaristia. O Santíssimo Sacramento é a Eucaristia. Eu sou batizado para a Eucaristia. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Exato. Os dois sacramentos principais são batismo e Eucaristia. Mas o sacramento, o Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia. Repare, numa casa a porta não é o mais importante. Agora, se não tiver porta, você não entra na casa. Se você recebe um convite para um jantar, você vai jantar, mas se a porta estiver fechada, você não entra. Você abre para eu poder jantar? Então, você é batizado para poder participar da ceia do Senhor. Repita a frase de São Paulo. Fomos todos batizados num só Espírito para, com a finalidade, e a finalidade é o mais importante, tornarmos um só corpo. Então, eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Aqui deve ter tido alguma doença na comunidade, e São Paulo diz, olha, essa doença, isso aí entre vocês, não é um castigo de Deus? Não é um sinal de Deus de uma doença que vocês têm na comunidade? Não é? Não é uma doença espiritual que vocês têm? Está provocando essa doença física? Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, aí é que está. Ah, meu Deus, não sou digno. Se você se examinar e se reconhecer, Deus não julga você. Agora, se você quer se passar por bacano quando está no pecado, Deus desmascara o seu pecado. É esse o sentido. Mas, por seus julgamentos, o Senhor nos corrige para que não sejamos condenados com o mundo, quer dizer, com os pecadores. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais,
eu determinarei quando aí chegar. Onde é que São Paulo está? Em Éfeso. Muito bem. Quando eu chegar aí, em que viagem é? Na terceira. Na segunda, São Paulo fundou a comunidade de Corinto. Na terceira, ele estava em Éfeso. Muito bem, na terceira. São Paulo está tratando, então, das divisões na comunidade. E por que é que a comunidade de Corinto tinha tanta divisão? Pela incapacidade de aceitar as diferenças. Diferença de classe social, diferença de mentalidade, diferença de ideia. Eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então repare que São Paulo está tratando de todas as questões que dizem respeito à unidade. Muito bem, falou da Eucaristia, aí já vai entrar num tema que está muito ligado. Quando eu como o pão e o vinho consagrados, eu recebo quem? Eu recebo Cristo, cheio do Espírito Santo. Agora escutem. Eu mastigo aquele pão, que é Cristo. Eu bebo aquele cálice, que é Cristo. E mastigo e engulo. Aquele pão sagrado se mastiga. Não é caramelo, não é confeito. Escute, assim que eu engulo as espécies consagradas, desaparece a presença sacramental de Cristo. Se desapareceu o pão, desapareceu a presença sacramental. A presença sacramental de Cristo é o pão e o vinho. Se não tem mais pão nem vinho, não tem mais a presença sacramental. Ninguém vai dizer Cristo está no meu estômago. Rapaz, vocês não dizem isso, não é? Não diz que o estômago é um sacrário. Então, por quê? A presença sacramental desaparece. Na hora que desaparece o pão e o vinho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa doente, louca, já aconteceu aqui uma vez, tenha comungado e tenha cuspido. O padre pega aquilo ali e dissolve na água. Ali não tem mais Cristo. Se desaparecer o pão, se eu não posso dizer, mas aqui é pão, não tem Cristo. Então, quando eu como o corpo de Cristo e bebo o seu sangue, e engolir, a presença sacramental desapareceu, qual foi o interesse de comungar? O que foi que ficou? O Espírito Santo. Aquele pão é cheio do Espírito Santo, é Cristo. Santo Irineu diz, no século II, é comida e bebida espiritual. Quer dizer, é comida e bebida cheia do Espírito Santo. Então, quando eu como o corpo de Cristo e bebo o seu sangue, eu recebo o Senhor cheio do Espírito Santo. E esse Espírito me une a Cristo. Esse Espírito me dá os sentimentos de Cristo. Esse Espírito me une num só corpo. Esse Espírito desenvolve em mim carismas, dons, para que eu edifique o corpo. É por isso que São Paulo, depois que falou da Eucaristia, vai falar nos dons do Espírito. Repare, a coisa segue direitinho. Diga. Não, repare bem, não é. A Eucaristia é somente Cristo. Ninguém diz é o corpo da Trindade. Atenção, a Eucaristia é Cristo. Como é Cristo imolado, ressuscitado, é Cristo cheio do Espírito Santo. Agora, onde está o Cristo? Onde está o Cristo? Está, em certo sentido, o Pai, no sentido que Cristo é o Filho do Pai. E presta adoração ao Pai como homem, Cristo como homem. Mas não é a Trindade que você recebe. A gente diz, na Eucaristia está Cristo em corpo, alma humana, sangue e divindade. Mas veja, é o Cristo na sua humanidade. É você estudar Cristologia comigo. Lembrem, atenção, Cristo é uma pessoa divina, com uma natureza divina e uma natureza humana. Eu recebo a pessoa divina na natureza humana. Agora, ao receber a natureza humana,
pessoa é divina. E eu recebo também a divindade de Cristo. Mas eu não posso dizer simplesmente que na Eucaristia eu recebo a Trindade. Agora, eu, quando fui batizado, recebi o Espírito Santo, que é Espírito do Pai e do Filho. Quem habita em mim é o Espírito, mas por concomitância, em certo sentido, eu posso dizer que habita o Pai e o Filho. Porque onde está o Espírito, que é Espírito do Pai e do Filho, estão as outras duas pessoas. Então, entender agora por que é que São Paulo vai tratar dos dons do Espírito. Estão vendo como existe uma unidade. Repare, vejam o que eu falei hoje sobre Eucaristia, explicando São Paulo. Repare como a Eucaristia é profunda. Repare como a Eucaristia já nos dá a vida divina. Repare como a Eucaristia faz a igreja. Repare como a Eucaristia muda, compromete a nossa vida, a nossa relação com os outros. E repare como a Eucaristia nos proíbe de esconder e cruzar os braços e esconder os dons que Deus nos deu, mas colocá-los ao serviço dos irmãos. É o que São Paulo vai dizer. A propósito dos dons do Espírito, não é outro assunto. Vocês comungaram num só corpo de Cristo e receberam o Espírito. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, e os coríntios brigavam com isso, se enchiam de orgulho, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Veja, isso aqui é muito bonito. Um ateu pode dizer com a boca Jesus é Senhor, mas é uma frase sem nenhuma verdade. Então veja, o que São Paulo está dizendo é que se alguém confessa de coração que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é porque é o Espírito Santo que sustenta essa confissão. E se alguém diz anátema seja Jesus, não crê em Jesus, é porque não tem o Espírito. Então a primeira coisa que São Paulo diz, deixa claro isso. Então qual é a primeira função do Espírito em nós? Nos configurar a Cristo. Nos dá os sentimentos de Cristo. Nos dá o testemunho. Jesus tinha dito, Ele dará testemunho de mim. O Espírito me convence que Jesus é Senhor. Isso é uma coisa muito bonita. Se vocês creem que Jesus é o Cristo, e vocês creem que estão aqui, é porque o Espírito Santo convenceu vocês. E mantém esse convencimento. Não, o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa muito mais complexa. É a pessoa se fechar conscientemente para Deus. E cuidado, não será perdoado enquanto estiver fechado. Se abrir, é perdoado. Não existe pecado irremissível. Aqui tem que entender, quando Jesus não vai ser perdoado, ele chama a atenção para a gravidade. Porque eu me fechando paulatinamente para o Espírito, pode ser que depois não tenha mais volta. Que eu esteja tão longe, tão fechado, tão encruado no meu pecado que não volte mais. Jesus quer chamar a atenção para isso. Mas não há nenhum pecado que a pessoa se arrependendo não seja perdoada. Tá certo? Não pode, porque se houvesse, você teria que dizer que houve um momento em que o pecado foi mais forte que a graça. E nada é mais forte do que a graça de Cristo é vitoriosa. Então, é muito sério isso. Pronto, depois disso, por que São Paulo diz isso? Porque os cristãos de Corinto se arranhavam uns aos outros. O pessoal que não era do meu grupo, ia dizer, não, esses aí não é obra de Deus, não. A obra de Deus é o meu grupo, é a minha espiritualidade. Pronto. Ou seja, não foi do meu grupo, São Paulo diz, epa, peraí. Se aquele lá diz Jesus é Senhor e aquele outro também diz, os dois têm o Espírito Santo. Se reconheçam como irmãos, ainda que
tenham sensibilidades diferentes. Essa é uma das coisas mais bonitas da Igreja Católica. Ela é católica também por isso. É uma mãezona bem grande que acolhe todos os filhos. E repare os protestantes como é interessante. Se um pastor discorda do outro do jeito de rezar, funda outra igreja. É uma uniformidade. Pronto. Na Igreja Católica não. E aqui está a beleza do ministério petrino, do Papa. Repare, vamos pegar aqui a doidice de São Francisco de Assis. Aquele monte de frade, mendicante, aquela doidice. Quando o Papa disse, eu aprovo, pronto. Quem gostava achou bom, e quem não gostava calou o bico. Disse, bom, eu não gosto, mas se o Papa aprovou. Agora mesmo, 800 anos da regra, foi bonito lá porque os 3 gerais, dos capuchinhos, dos franciscanos e dos conventuais, eu achei tão bonito, os 3 ajoelhados diante de Bento XVI, de joelhos, repetiram o gesto de São Francisco, que de joelhos, diz na regra, Frei Francisco e seus irmãos prometem, hoje e para sempre, para o futuro, obediência e reverência ao Senhor Papa Honório. A fidelidade à Igreja, à Santa Igreja Romana. Então, 800 anos depois, os 3 gerais lá de joelhos, nós prometemos a obediência e reverência ao Senhor Papa Bento. Então, como é interessante o ministério de Pedro. Quando o Papa reconhece o movimento, tem gente que não suporta os arautos do Evangelho. É direito não gostar, mas não pode não suportar, porque o Papa aprovou. Não gosta da renovação carismática. Não é obrigado você a ir nem falar em língua. Mas o Papa deu cidadania na igreja à renovação carismática. Entende? Aqui está a catolicidade da igreja. Mas eu não entendo, eu não gosto. Sim, mas você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo que suscitou a sua sensibilidade, suscitou a daquele outro. Mas por que aquilo? Ele sabe, a gente não sabe. Ele sabe, é porque é para o bem de todos. Eu acho isso lindo na igreja. A igreja é uma casa bem grande. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando eu leio isso, eu só me lembro daquelas casas de engenho. Casa grande de fazenda, que tinha não sei quantos quartos, com cama doidada. Pronto, é assim a casa do pai. Tem lugar para todo mundo. E isso é que é bonito. E existe na igreja um ministério, na igreja universal, o de Pedro, na igreja particular, o bispo, que garante a diversidade na unidade. Uma diversidade que não seja divisão. E uma unidade que não seja uniformidade. Compreendem? Veja, isso tudo vem da Eucaristia. Então repare que a gente tem que se converter o tempo todinho. Se converter no sentido de dizer, meu Deus, eu não entendo, eu não gosto, mas a igreja não é minha, é sua. E o Senhor suscitou, entende? Então existe um processo de conversão em todos nós. De conversão. De deixar o murmúrio do Espírito. É uma coisa que eu sempre procurei aqui no Livramento. Chega um e diz, padre, a gente pode fazer reunião aqui? Eu digo, gente, pode. Pode fazer reunião de não sei o quê? Pode. Se é coisa aprovada pela igreja, eu não sou o dono da igreja. Na igreja tem que ter o meu tamanho. Entende? Agora, o ministério do Papa e o do Bispo velam para que essa diversidade não se torne divisão. E para que a originalidade de cada um não se torne coisa excêntrica. Aí é que está. Não é você vigia, não no sentido de vigiar, mas vigiar para não deturpar, para evitar os excessos, para evitar os abusos. Aí é que está, minha gente. O ser católico é muito bonito. Exige uma conversão de todos nós para manter a unidade. É isso que os coríntios não sabiam fazer. Rachavam. Não é fácil manter a comunhão. Entende? Não é fácil, porque o outro às vezes pensa totalmente diferente. É por isso que em cada missa a gente tem que dizer o nome do sucessor de Pedro. A igreja una, em latim diz, una cum Papa nostro, que tu, Senhor, conserves a igreja una com o nosso Papa. Dizer o nome do Papa
Quer dizer que aquela comunidade que celebra a Eucaristia não está fechada nela mesma, mas está aberta para as outras comunidades, em línguas diferentes, com costumes diferentes. Então, esse corpo que é um, a unidade aparece na comunhão com o ministério de Pedro. Repare como é bonito tudo. Por isso que quem não está em comunhão com Pedro, pode ser até mais santo do que nós, mas não pode comungar. Porque não está em comunhão com o corpo visível da igreja. Então não pode comungar. Compreendem? Esse ecumenismo vagabundo. Ah, bota o pastor para comungar. Isso não é ecumenismo. Isso é traição à verdade. Não pode de jeito nenhum. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se o pastor não tem comunhão comigo, como é que eu posso dar comunhão? Isso não é ecumenismo. Isso é mentira, isso é monganga. Sim, isso é samba lelê. Não pode. E o diretório ecumênico da igreja é muito claro. Só pode comungar na Eucaristia quem é católico. O patriarca de Constantinopla, o patriarca, que é um bispo verdadeiro, quando vai a Roma, participa da missa com o Papa e depois do credo, abraça o Papa e se afasta. Vai para uma cadeira. Por quê? Porque não está em comunhão plena. O Papa foi agora à Turquia, não comungou na missa do patriarca. E eles olham para o outro e dizem: meu Deus, que saudade da comunhão. Meu Deus, ajude a gente a chegar ao ponto em que a gente volte à comunhão plena para comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Essa é a verdade, não a mentira. O resto é carnaval, não tem verdade, só tem mentira. Só tem mesmo você pegar o sacramento que é da igreja e fazer seu. Os ensinamentos de Dom Henrique te ajudam na vida espiritual? Comenta aqui embaixo e também deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos e se inscreva aqui no canal Catolicismo em Pauta. Assim você nos ajudará a levar a boa nova do Evangelho a cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo. Salve Maria, que Deus te abençoe.